Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. No aula de hoje nós vamos continuar a falar aí de Adam Smith, filósofo e pensador da economia escocês. Pronto aí? E vai defender a teoria da mão invisível do mercado, que segundo ele impõe ordem na economia. O que ele queria dizer com essa ideia de mão invisível, vocês sabem? Oi? Na verdade, segundo ele, os mercados e a economia funcionam de acordo com os interesses privados. Ou seja, cada um buscando fazer a sua própria vontade, suprir os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, acaba promovendo o bem comum, o bem para todos. Por exemplo, o padeiro. O padeiro não é por caridade, por pensar o bem da sociedade, que ele acorda de madrugada para fazer o pão. É por interesse próprio. Exatamente. Então, esse interesse próprio dos indivíduos, que parece, num primeiro momento, só atender a si mesmo, na verdade, acaba beneficiando toda a sociedade. Essa é a mão invisível. Quando você busca o seu próprio interesse, você acaba produzindo o maior bem social para o maior número de pessoas. Essa era a crença do Adam Smith e por isso, segundo ele, essa mão invisível do mercado vai fazendo com que as pessoas ofereçam os melhores produtos pelos menores preços. Essa é a economia chamada de economia de livre mercado. Então o livre mercado ele funciona de acordo com as leis do mercado, que é a lei do quê? Oferta e procura ou demanda. Então Adam Smith viveu ali no século XVIII, que é o século do iluminismo. Ele viveu de 1723 a 1790. E ele vai se inspirar numa fábula para defender essa ideia, que é a fábula das abelhas de Mandeville. Já ouviram falar dessa fábula? A fábula é a seguinte: existiam abelhas que viviam numa colmeia, e nessa colmeia tudo funcionava perfeitamente bem, mas tinha um problema. As abelhas cometiam todos os tipos de pecados e vícios possíveis. Quais são os 7 pecados capitais, vocês sabem? Eu assisti isso todas as vezes. Não, a animação. O protagonista eu não tenho. O protagonista Então, os 7 pecados capitais são soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. E as abelhas dessa colmeia, todas tinham todos esses vícios. Mas mesmo assim, a colmeia funcionava perfeitamente bem. Mas, por conta disso, as abelhas começaram a reclamar e a rogar aos deuses, especialmente a Zeus, a Júpiter, para que Zeus transformasse as abelhas em pessoas santas, ou que não cometessem esses pecados, que não tivessem soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Aí Zeus foi e concedeu o pedido para essa colmeia. Todo mundo se tornou santo. E aí, a colmeia desandou. As pessoas pararam de buscar o seu próprio interesse, de buscar atender as suas próprias vontades e necessidades, e começaram a pensar no todo. Mas pensando no todo, acabou dando ruim. Para ilustrar e tornar essa fábula mais próxima de nós, imagine que vocês, pensando na justiça das notas, decidam o seguinte como professor: a partir de hoje, as notas da sala, ao final das provas, ao final do bimestre letivo, ela vai funcionar da seguinte maneira. Vamos fazer uma média. Então vamos pegar aí a nota do melhor, não vai ficar com o melhor, a nota do pior também não vai ficar com o pior. Nós vamos, no final, chegar a uma média dessa sala. O que vai acontecer com o tempo? Aqueles que se esforçam não vão ter mais incentivos para se esforçar. E aqueles que não se esforçam vão se dar bem, mesmo não se esforçando.
foi isso que aconteceu na Colmeia. A partir do momento que todo mundo virou santo, ficou certinho, correto, não tinha mais vício nenhum, nem pecado nenhum, a Colmeia começou a desandar, porque as abelhas não tinham mais incentivo de trabalhar ou de buscar atender os seus próprios interesses. Pode ser um exemplo. É um exemplo de socialismo, né? Uma crítica, e não tinha socialismo ainda, que era século XVIII, as teorias socialistas elas vão surgir somente no século XIX. Então, tem o socialismo que Marx chama de utópico, como Proudhon, né, e vários outros autores, e tinha o socialismo que ele dizia que era científico dele do Marx. Né? Então, as teorias socialistas elas vão surgir somente no século XIX. Mas no século XVIII já tinha autores pensando sobre isso. E o Mandeville vai mostrar, nessa fábula das abelhas, como, mesmo algo aparentemente ruim, como os vícios e os pecados, eles são importantes para a sociedade. Depois, o Nietzsche vai fazer a mesma coisa no século XIX. Ele vai dizer, por exemplo, como os vícios e pecados, aquilo que é considerado pecado, na verdade, aumenta a nossa força e a nossa energia vital. Soberba, por exemplo. O que é soberba? Você se achar melhor do que os outros. Se você não se achar, quem vai te achar? Isso é um princípio básico da autoestima. Você tem que se achar. Lá a Regina disse que eu estava me achando demais, eu disse que eu não estava. Então, o contrário de soberba seria humildade. Humildade vem de rumo, de terra. Você é pregado pelo cristianismo, por exemplo. Você tem noção que você não é nada. Você é terra, você é pó. Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Está na Escritura. Então, o Nietzsche vai falar o seguinte: todas as virtudes cristãs, elas tiram a nossa energia vital, a nossa força de viver. Então, você não pode ser soberbo, você tem que ser humilde. Você não pode ter avareza, você não pode querer as coisas para si, você tem que querer para os outros. Desejar o bem para os outros e fazer o bem para os outros. Você tem que pensar muitas vezes mais no outro do que em si mesmo. Porque o cristianismo prega você dar a vida pelo outro. O próprio Jesus deu a vida dele para salvar a humanidade. Então o cristianismo ele se baseia em princípios que negam essa vida aqui, que dizem que esse mundo aqui é um vale de lágrimas, e inventam outro mundo. No outro mundo é o mundo onde o cristão ele vai poder gozar a felicidade eterna e plena. Esse mundo aqui é um mundo vale de lágrimas, é um mundo de sofrimento. Então, o Nietzsche vai falar o seguinte: o único mundo que existe é esse aqui. Se você não aproveitar esse mundo, você não vai aproveitar lugar nenhum. O cristão, porque é uma moral de escravos, porque o cristianismo é uma religião herdeira de escravismo, tanto os judeus quanto os próprios cristãos eram escravos, o que eles fizeram? Eles não podiam gozar esse mundo por conta da condição de escravo deles, então eles inventam um outro mundo onde eles vão poder gozar. Então, o céu é uma invenção cristã para aqueles que são fracos e escravos. Aí eles passam a negar essa vida aqui e a esperar por uma outra, onde eles vão poder ser felizes. E aqueles que gozam nesse mundo aqui, na outra vão se fuder para os cristãos, vão para o inferno. Então eles invertem as coisas e criam uma outra lógica. Isso aí no século XIX o Nietzsche vai falar. Mas continuando aqui, então Mandeville explorava a ideia de que quando as pessoas agem por interesse próprio, por egoísmo, que é pecado, elas beneficiam em toda a sociedade. Como as abelhas egoístas, elas beneficiam a colmeia. Então é pelo egoísmo do padeiro que o pão chega na sua mesa. É por egoísmo do açougueiro que a carne chega na sua mesa. É por egoísmo de todas as pessoas que todos trabalham buscando tirar o melhor proveito do seu próprio trabalho. Para assim ter o maior ganho possível e ter a melhor vida possível para si mesmo e para a sua família. Essa é a economia do laissez-faire. Em francês significa deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Para o Adam Smith, a mão invisível era tão eficaz que não precisa do Estado ficar intervindo. As pessoas vão buscar o seu próprio interesse, elas vão produzir o melhor para a própria sociedade. Aí a gente pode refletir sobre o que está acontecendo atualmente no nosso país, a parte desse deixar fazer e deixar passar. Nós estamos no momento aí com uma PL, um projeto de lei sendo discutido, chamado PL das fake news. Já ouviram falar? O que pretende a PL das fake news?
Criar leis e regulamentar o quê? Vai? As grandes plataformas digitais, principalmente as big techs, né? Que é por onde se compartilham geralmente fake news, mas não é só fake news. Ali ele vai buscar combater com essa PL todo tipo de crime que é cometido nessas redes. Então, crime de racismo, por exemplo, recentemente nós tivemos o problema dos ataques nas escolas e as ameaças nessas redes. Descobriram aí canais, aí, como no Discord, onde a molecada estava planejando ataques às escolas. Vocês acham que isso não precisa ser regulamentado? Que o Estado não deve intervir nisso? E que essas plataformas, elas vão produzir o melhor conteúdo para a população, buscando atender os interesses da mesma? Vocês acham que dá certo isso? A mão invisível funciona aí? Essas empresas pensando no melhor, vão entregar o melhor conteúdo pelo melhor preço. Problemático, né? Você acreditar que elas vão se autorregular com essa mão invisível. Porque não é o que tem acontecido. As pessoas, por mais que pensem no seu interesse próprio e agem, as pessoas mesmo agindo de forma egoísta, é justamente por isso que elas caem em erros. Por exemplo, caem em fake news. Todos os dias, por exemplo, sai de casa um otário e um malandro. E é por isso que o otário sempre cai no golpe do malandro. Por quê? Ele está buscando o interesse próprio dele, buscando uma vantagem. E o malandro oferece para ele uma oportunidade que aparentemente é uma oportunidade imperdível. Eu tive um amigo esses dias que teve sua conta hackeada do Instagram. E aí hackeou, a galera começou, quem tinha hackeado, a postar promessas de ganhos lá. Era só você baixar um aplicativo, você ganhava não sei quantos mil reais. Se você desse um investimento lá pro cara que estava controlando a conta, de 200 reais, 500 reais, quanto mais você dava, mais você ganharia de retorno. Aí meu amigo começou a postar isso. E teve gente que caiu. Inclusive um outro amigo meu caiu. Deu 500 reais, achando que ia ganhar 5 mil. Eu falei, velho, você queria, né? O otário tá o quê? Pensando no interesse próprio dele, ele quer tirar uma vantagem. Mas querendo tirar uma vantagem, muitas vezes irreal. Ele cai em golpe. A mesma coisa a galera que cai em fake news. Ela quer que aquilo seja verdade. E aí ela vai achar que é verdade mesmo. Toda fake news, ela vem de encontro aos interesses de uma pessoa. Você quer acreditar, por exemplo, né, num político ou novo? Pois é, aí você vai cair. E o pior é que eles inventam cada mentira descarada e as pessoas acreditam nessas mentiras. Umas coisas absurdas. Não é possível que tem trouxa que está acreditando nessa merda. Mas tem. Por quê? Porque querem acreditar. Eles, de forma egoísta, pensando no próprio interesse, estão a fim de entrar naquela. E são ludibriados. E essas plataformas perceberam isso. Que dá para ganhar muito dinheiro com desinformação, com fake news. E, principalmente, fomentando o ódio. Porque as big techs, YouTube, Instagram, TikTok, então, aí, mas de qualquer forma, né? Se a gente pensar nisso, por exemplo, né? Então eu não vou mais considerar alguma coisa crime, porque quem que vai julgar se aquilo é crime ou não? Quem que vai julgar o crime? Todo juiz é limitado. Toda lei humana é limitada. Não existe lei perfeita. Então eu vou deixar o crime acontecer, por quê? Deixa as pessoas se organizarem e resolver essa ideia sozinhas. Vou colocar o Estado envolvido nisso. Será que vai dar certo? Ah, porque quem vai julgar? Ah, vai ser os polícios que vão julgar? Vão ser juízes? Os juízes que vão julgar. Aparentemente baseado na lei, a própria lei está lá. Né? E é uma lei que, na verdade, não vai produzir censura e perseguição. Ela vai só buscar, de alguma forma, fazer com que as plataformas banquem isso. Porque esses crimes estão sendo propagados por lá. E será que o povo pode ficar ali? Em nome da liberdade de expressão, eu vou deixar as pessoas, por exemplo, por liberdade, fazer crimes.
Recentemente foi preso uma galera aí do PCC que estava organizando de matar um povo aí, inclusive o Moro. Juiz Moro, ex-juiz Moro. Então, é liberdade de expressão, eles não chegaram a cometer um crime real, eles estavam só falando. Pode falar então isso aí? Pode combinar de matar o povo? Enquanto não cometeu o crime, não tem crime. É só liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser. Posso falar que eu vou matar, posso falar que eu vou quebrar no meio. Será que pode fazer isso? Oi? Orçamento do PCC. Mas excluiu isso como? Através da informação que acessaram deles. Inclusive quebrando o sigilo. Muitas das vezes não, né? Pode ser que o sujeito entregue o PCC nunca tenha sido preso. E nem a justiça saiba que ele integrava o PCC. Porque senão todo mundo já estaria preso, né? Muitos integrantes que a gente nem sabe que fazem parte do PCC. Muitas vezes até políticos, com representação. Igual tem milícia. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro, por exemplo, tem ligação com milícias, que é uma atividade criminosa lá. Tem políticos, a galera tem muito político lá. Recentemente foi preso na verdade, prenderam um caminhão de um deputado ou senador, não sei, do Santa Catarina. Com não sei quantas toneladas de cocaína. Então será que a gente deve deixar a mão invisível funcionar e assim vai produzir o melhor? Não sei, né? Então a gente achar que os mercados cruciais para a sociedade justa, né? Então tudo tem que funcionar na lei do mercado. Com liberdade de compra e venda, usufruir sim de liberdade natural, né? Então todo indivíduo age por interesse próprio. Isso pode levar a uma mistura caótica no primeiro momento de produtos e preços. Vai ter muito produto e com preço totalmente diferente. Mas com o tempo isso vai se autorregulando pela mão invisível. Né? As outras pessoas interesseiras elas vão fazer competição aí para poder tirar o melhor benefício aí da ganância. Se o vendedor, por exemplo, vende caro demais, outro vai vender mais barato, concorrer com ele, vai quebrar ele. É o princípio, né? O primeiro vendedor não vai vender mais seus produtos, vai quebrar. Se o empregador não paga um salário justo, ou paga um salário baixo demais, o concorrente dele vai pegar os empregados dele. E aí também ele vai quebrar, né? Então as empresas elas vão à falência se elas não pagarem salários justos, ou salários de mercado, e se não fizerem produtos também que o mercado exige, pelo preço aí que as pessoas dispõem a pagar. Então, o mercado, para o Adam Smith, regula de forma da melhor maneira possível. Então você busca sempre na concorrência, quando há concorrência, o problema também é que as Big Techs não há concorrência. O Google tem concorrente? O Instagram tem concorrente? Mais ou menos, há um duopólio ali, né? Depende do quê? Então, ele é do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. É a mesma empresa. Nós temos TikTok, ele que é concorrente, né? Mas é um pouco diferente. TikTok é só de vídeos. No Instagram você pode postar fotos, outros tipos de conteúdo. O Facebook mais texto. WhatsApp mais mensagem rápida. É um outro tipo de concorrência. Então são ou monopólios ou oligopólios. Há concorrência para poder oferecer o melhor produto com o melhor preço? Não. Na verdade, eles têm um controle que jamais governo algum no mundo inteiro. Eles têm ali, por exemplo, acesso a tudo da nossa vida, todas as informações. Porque tudo hoje em dia está circulando por ali. Sabe tudo aquilo que a gente curte, comenta, compartilha, busca. Por isso que, inclusive, as propagandas vêm direcionadas. Ontem, por exemplo, eu estava procurando pizza para comprar. Começou nos stories, logo eu passava história, mudaram propaganda de pizzaria. Ou seja, isso é captado. Eu estava pesquisando isso. Então eles sabem de tudo. Tudo da nossa vida, sabe mais do que os governos. E aí? Eles têm mais poder do que governos. Será que a gente pode deixar todo esse poder nas mãos deles? Está questionando quem vai julgar? Quem tem esse poder que é na mão dessas big techs? Será que ela vai ser regulada? Falou!